simplesmente para construir habitações de baixa renda. Não é só isso. Nada a ver. A função social da propriedade é você dar um uso adequado para a sua propriedade. E nesse sentido, a legislação veio cada vez mais se aprimorando, já a partir da Constituição, o Estatuto da Cidade, que demorou para sair, mas saiu em 2001 com vários institutos facilitadores para enfrentar esse problema da habitação e do desenvolvimento sustentável, né? Porque o problema da moradia tem que estar conjugado com o bem-estar do cidadão. A partir do momento que o cidadão ele mora em situações precárias e que o Estado não chega lá para levar água, esgoto, infraestrutura, o município ou o Estado, por sua vez, não recebe nenhum imposto dali. O cidadão fica sequer sem endereço, e aqui eu invoco o nome do programa. Não existe nada mais indigno que o cidadão não ter um endereço. Ele não ter um título que reconheça a sua cidadania. Como é que fica a situação do INCRA e da municipalidade? Quer dizer, nós temos, acho que, condomínios aqui até de porte alto padrão, alto padrão, que não pagam IPTU. É zona rural. Existe, na verdade, zona rural. Na verdade, existe aquilo que a gente chama de oportunidades, né, e aquele que quer realmente. Quando se fala em terra rural, área rural, e Campinas tem praticamente 50% de todo o seu território ainda rural, e você então está em curso naquela regra de parcelamento do INCRA, ou seja, de área rural. O INCRA, ele permite o parcelamento, mas em módulos, dependendo da região, aqui em Campinas, em módulos mínimos, aqui módulos de 20 mil metros quadrados. Tá? Por quê? Porque se pensou naquele minifúndio, aquelas pequenas propriedades, onde se desenvolveria atividades rurais familiares. Aí, o fato é que hoje áreas rurais, muito próximas a grandes centros, ou então áreas rurais localizadas numa situação privilegiada, desperta a intenção de empreendimento imobiliário. Então, o cidadão vai lá, ele parcela perante o INCRA em módulos mínimos de 20 mil metros, e esses 20 mil metros acabam virando pequenos condomínios. Sempre é uma situação apostando na inércia do poder público. Porque chega um momento que a coisa está consolidada, e aí regularização fundiária não tem nada a ver, não é só para aquele que é o favelado, é aquele que mora em ocupação, é aquele que todo mundo tem para até o empreendedor Não, também. é para o empreendedor também. Quando se fala em regulação fundiária, eu tenho aí condomínios de altíssimo padrão que precisam ser regularizados fundiariamente. Então, a regularização fundiária tem um sentido sensulato, né? Se bem que o tratamento que eu vou dar para aquele que tem mais condições vai ser diferente daquele que tem menos condições. Doutor André Luiz Camargo von Zuben. Então, essa regularização hoje, como é que ela vai se dar? Por exemplo, eu vou fazer uma provocação à mesa. Nós temos aqui já decisões judiciais que não foram cumpridas. Se eu não me engano, o caso do Osiel foi um desses, do bairro Osiel. Né? Houve a reintegração de posse, né? Só que, dada a proporção da invasão, no caso, aquilo se materializou como um bairro novo. O que acontece nessa situação com o proprietário, com esses novos proprietários? Eu acho que quem poderia falar com bastante propriedade disso é o doutor Carlos Henrique, porque essa tese que ele estava iniciando a discorrer aqui trata justamente da forma como foi abordado o aspecto dessa região chamada do Zéu, Monte Cristo e Gleba B, e que por conta dessa forma jurídica de encaminhamento da prefeitura possibilitou reverter toda essa situação que inicialmente era de reintegração de posse. Eu acho que o doutor Carlos Henrique pode nos dar uma aula sobre isso. É aí que vem as duas modalidades clássicas de você adquirir a posse e, por consequência, o domínio de algo, ou é através da desapropriação, e a desapropriação ela pode ser ou por interesse público, construir uma via, uma ponte, uma estrada, ou por interesse social. O interesse social é justamente você fazer regularização fundiária ou construir habitação de baixa renda. Mas essas duas modalidades clássicas, que é tirar do particular um bem para passar para o Estado, ela impõe a justa e prévia indenização. E aí quando você depara com a maior ocupação da América, que é o Uziel, É a maior da América? Ela foi a maior ocupação da América. Lá quantas mil pessoas? Começou em 1997, com 50 famílias. No outro dia tinha 300 e hoje temos mais de 1000 famílias. Entendeu?
chegando a 3 mil famílias hoje. Tem 3 mil lotes. Ela é uma cidade praticamente de pequeno porte, né? E esse pessoal chegou lá em 97 e ali permaneceu naquela qualidade de invasor. Chegava de ônibus, parava na ponte que vai para o aeroporto, Isso. e o pessoal descia dos ônibus e vinha a pé até o Ziel numa procissão. Eu passava por ali, o povo chegando a pé e tomando conta dos terrenos e montando suas barracas. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o uso capião e continuar essa história, que é importante. Eu vou até questionar o doutor Rodrigo sobre a questão do uso capião urbano, como é que ele se dá. E você pode e deve participar pelo e-mail cidadanianoar@tvseculo21.org.br. Aqui, seu direito é nosso tema. Direção digital de Célia Victória. Faça um break, a gente volta já já. Volta para você com Cidadania no Ar, aqui seu direito é nosso tema. Participe durante a semana pelo e-mail cidadanianoar@tvseculo21.org.br. Mande a sua crítica, sugestão, dúvida, enfim. O seu questionamento será encaminhado à presidente da OAB Campinas, terceira subseção, que vai aí responder com o maior prazer, alegria e conhecimento de causa acima de tudo. Por meio dos advogados que colaboram com a gente. Que coisa boa. Doutor Rodrigo, vamos aqui ao nome inteiro, Rodrigo Pires da Cunha Boldrini. Uso capião urbano. Rapidamente, a diferença do uso capião rural, urbano, prazo, quanto tempo eu tenho que ficar numa casa ou num terreno para dizer que ele é meu? O uso capião, na verdade, poder chamá-lo de meu lar, se meu colocar lar. aquela placa, lar doce lar. Né? O uso capião está previsto na Constituição, tanto o uso capião urbano quanto o uso capião rural. O uso capião urbano ele está previsto no artigo 183 da Constituição Federal, no título que trata da ordem econômica. E a Constituição diz assim: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Um só. Só pode ter um. Esse é o uso capião urbano. Urbano. Então, se estabelece um limite de área de 250 metros quadrados. Adquirir a propriedade. Mas 250 metros. Sim, único urbano, até 250 metros, por 5 anos, possuindo como seu, sem oposição. Sem briga, sem discussão judicial, sem nada. É diferente do rural. Em paz. É diferente do rural, que está previsto no artigo 191 da Constituição, que diz que aquele que, não sendo proprietário de imóvel urbano ou rural, possua como seu por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, vai adquirir a propriedade. Então, qual que é a diferença básica? Primeiro, a questão de ser uma área urbana ou rural. Segundo, a área dessa propriedade. Mas a questão de possuir, né, como sua, sem oposição, é semelhante, é idêntica aos dois institutos. Tem um problema na área urbana que muitas vezes as pessoas, na interpretação da lei, não, está numa área X, né, delimitada pela metragem que está na lei, então eu tenho direito. Ele só tem direito se aquela área diz respeito a um lote já reconhecido como tal, ou seja, já parcelado. Exato. Porque senão não consegue fazer essa definição, que é um problema que a gente enfrenta no dia a dia da execução dessa lei. Exatamente. Então, porque às vezes a pessoa ocupou uma região que não estava parcelada, ainda era uma gleba. Parcelada Então já é mesmo, definido o exatamente, lote, né? olha, o lote, tantos metros quadrados, as quadras, as vias, essa é a forma de loteamento. Então a pessoa está numa região, uma gleba, por exemplo, então foi ocupada, as famílias lá subdividiram da forma dele, está dentro do que a lei permite, mas aquilo ainda não tem um fracionamento aprovado. Agora, é diferente, por exemplo, eu tenho um loteamento, tem lá um lote já definido, aprovado. Aí a pessoa
passa a fixar a residência lá por esses prazos e o lote está do metragem. Aí sim se aplica a questão. Eu estou Sem fazendo essa oposição. distinção sem oposição, exatamente. Eu faço essa distinção